Provérbios de número 26. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo, citando um provérbio, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Vamos a mais uma reflexão sobre Provérbios de número 26. A punição foi feita para quem não tem sabedoria. Talvez você diga: mas por que existe o castigo? Por que existe a punição? Na realidade, eles são consequência de uma ação, são consequência de uma escolha. No meio da floresta, existia um tigre, um burro e um leão. O tigre e o burro começaram a discutir por causa da cor da grama. O burro dizia: a grama é azul. E o tigre insistia: não, ela é verde. E a discussão durou tanto, mas durou tanto que eles estavam a ponto de caírem no meio de uma briga. E então resolveram perguntar ao rei, levar a situação ao rei da floresta, o leão. Chegando lá, através de muitas discussões pelo caminho, o burro disse ao rei leão: rei, diga para esse tigre que a grama é azul. E o tigre interrompeu: não, a grama é verde e ele há de concordar comigo. E durante aquela discussão toda, o rei leão deu um brado muito bravo e disse ao burro:
Você tem razão. A grama é azul. E então mandou prender o tigre. O tigre, indignado, começou a protestar. Mas, rei, o senhor sabe que estou falando a verdade. A grama é verde, porque eu serei punido. E então o rei lhe disse: porque você está perdendo tempo discutindo com um burro ou discutindo com um tolo. Será que você não está perdendo tempo, não está perdendo oportunidades com vãs discussões? Já ouviu falar que sobre religião, time de futebol e gosto, ninguém discute? Às vezes, as pessoas passam tempos de sua vida em vãs discussões que a nenhum caminho leva. Quem se relaciona com um tolo será prejudicado. Que tipo de pessoa faz parte do seu convívio? Com quem você se aconselha? Com quem você passa horas? Com quem você realiza alguma atividade? Essas pessoas têm conhecimento, têm palavras de sabedoria para passar para você? Ou é aquele tipo de pessoa rancorosa, invejosa, que fala mal de todo mundo? Numa pequena aldeia, havia um homem muito simples, que sempre era motivo de chacota por aquela população. Então, todo dia, um homem se aproximava dele e chamava ele para ir ao único bar da aldeia. Chegando lá, eles lhe faziam uma pergunta: você quer ganhar esta grande moeda ou você quer ganhar a pequena moeda? A grande moeda custava 50 centavos. A pequena moeda custava R$1. Porém, aquele homem sempre escolhia a grande moeda, não levando em consideração que o valor da moeda pequena era muito maior. E todos os dias fazia assim, até que surgiu um viajante que ficou a observar aquelas cenas. E num determinado dia, aquele viajante se aproximou dele e disse para ele: olha, rapaz, você não percebe que eles estão te humilhando, oferecendo essas duas moedas e você sempre escolhe a de menor valor, que é a maior? Você está sendo motivo de chacota. E então aquele homem olhou para o viajante e disse: no dia que eu escolher a menor moeda, a brincadeira irá parar e eu não receberei mais o meu dinheiro sem fazer esforço nenhum. Então aquele viajante percebeu que o tolo, na realidade, é quem fazia a brincadeira, porque todo dia perdia dinheiro sem perceber. Já aquele que achavam que ele era tolo, todo dia ganhava dinheiro sem fazer esforço nenhum. Porém, se você refletir, qual tem sido as suas atitudes? Em qual perfil você se encaixa? No tolo que se acha esperto ou naquele que é esperto, mas se finge de tolo? Quem perde tempo com discussões se assemelha ao tolo. Existem pessoas que dizem que pagam o dobro para entrar em discussão e não sair da briga. Porém, você precisa colocar na balança se realmente vale a pena discutir, se realmente vale a pena perder tempo com vãs discussões. Quantas pessoas dizem que preferem ter razão do que ter paz, e assim vão perdendo as verdadeiras amizades, prejudicando os relacionamentos familiares e deixando de lado a boa convivência, e às vezes perdendo até boas oportunidades. Um certo dia, um viajante queria passear e alugou um jumento de um homem. E então, num dia cansativo de caminhada, debaixo de um sol escaldante, o viajante teve a brilhante ideia: vamos parar aqui e eu irei descansar debaixo do jumento, pois só cabe uma pessoa. E então o dono do jumento começou a discutir e disse: não, você alugou o jumento para viajar, mas não foi pela sua sombra. E os dois começaram a discutir quem tinha o direito de deitar-se debaixo do jumento
para descansar um pouco daquele sol escaldante. E enquanto os dois começavam a discutir, o jumento, muito esperto, saiu de fininho e fugiu. Quando os dois perceberam, cadê o jumento? Estava longe demais para ser alcançado. O dono perdeu o jumento por causa de uma discussão e o viajante perdeu o dinheiro que havia gastado alugando o jumento por causa de sua sombra. Talvez, se você parar para refletir, você já perdeu alguma coisa por causa de discussão? Você já perdeu alguma oportunidade porque se deteve em detalhes que não levavam a nada? Em uma cidade, numa determinada casa, nasceu uma linda criança. Esta criança trouxe muitas alegrias aos seus pais, enquanto pequeno. Este menino crescia, e quanto mais crescia, mais preguiçoso se tornava. Ele percebeu que se pedisse com jeitinho e fazendo uma carinha meiga, tudo o que lhe pedia, os seus pais lhe davam. Até que um dia, o seu pai veio a falecer, e este garoto morava apenas com sua mãe. Porém, sua mãe trabalhava muito e estava sempre cansada, mas ele só se alimentava se ela colocasse no prato e levasse até ele. Ao dormir no sofá, ele esperava que ela se levantasse, colocasse um cobertor sobre ele e desligasse a TV e fechasse a janela. Todos os dias era assim. Até que num determinado dia, sua mãe estava muito cansada e então ela pegou no sono e esqueceu de desligar a TV, fechar a janela e colocar um cobertor sobre o garoto. Aquele garoto passou frio a noite toda. Foi uma noite muito difícil. Acordou com seu corpo todo dolorido. E ao acordar e abrir a boca, percebeu que sua garganta estava muito dolorida. E ele sentia frio, muito calafrio. Por causa da preguiça, aquele menino ficou doente pela friagem da noite, mas ele preferiu ficar ali, passando frio, do que levantar e ir para a sua cama, deitar debaixo do seu cobertor quentinho. Será que você, por algum momento, por algum motivo, não está agindo como este garoto? Com preguiça de conquistar algo? Observo funcionários que há 10 anos fazem a mesma atividade. Não conhece o sistema, não sabe como que funciona, trabalha em empresas que muitas das vezes não têm procedimento, não tem paciência para treinar novos funcionários. E então você vê todo mundo evoluindo e crescendo, e aquele funcionário ou colaborador na mesma função. Talvez algum diga que ele é esperto, porque ele prefere não aprender para que não lhe sobre mais serviço ou mais trabalhos a realizar. Porém, essa pessoa, por causa da preguiça, deixa de crescer e evoluir profissionalmente. Ela se adaptou e se anulou a si mesmo para não se desenvolver profissionalmente ou não se desenvolver na sua família, e como resultado desta preguiça ou da falta de ação, essa pessoa muitas das vezes deixa de lado uma bela promoção ou um emprego novo que a realmente valorize. Não perca tempo fazendo ou ouvindo mexericos. Existem pessoas que perdem tempo falando dos outros ou falando de situações que muitas das vezes não concordam. Talvez ela irá dizer, apenas estava comentando, mas na Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o seu coração. E você pode refletir o que tem falado ultimamente? Será que os seus comentários sobre alguém é apenas sobre os seus defeitos e falhas? É apenas sobre o seu temperamento explosivo
ou colérico? Quais têm sido as conversas que você tem participado? Muitas das vezes, você não diz nada sobre ninguém, porém, ao ouvir, você participa da mesma forma. Na floresta, havia um leão muito esperto, porém ele estava com uma baita fome. Ao sair para caçar, viu 3 touros selvagens. E ali observando que aqueles touros estavam sempre juntos. E então ele teve a brilhante ideia: preciso separar este grupo, pois se eu atacar um touro quando eles estiverem juntos, então eles se reunirão e vencerão a batalha e eu ficarei machucado e faminto. Aquele leão se aproximava de cada um como quem não queria nada e começou a espalhar falsas palavras, fazer mexericos e conseguiu colocar um touro contra o outro. Quando passou-se os dias, aqueles touros já não andavam mais juntos, já não ficavam mais próximos um do outro. E então o leão começou a atacar um de cada vez, até que comeu os 3. Ou seja, por causa de palavras mentirosas, aqueles touros ficaram desprotegidos. Como você tem protegido o seu coração? Como você tem protegido a sua mente de situações como estas? Talvez no ambiente de trabalho, você participe de um grupo que se acha atacado. Talvez você participe de um grupo que se acha esperto. Mas qual é a relação deste grupo? Você sabia que quando um soldado vai para a guerra, se ele for sozinho ou tiver atitudes e escolhas individuais, ele coloca o exército todo em risco. Ele coloca os seus colegas em situações de morte iminente. Porém, quando eles trabalham com o mesmo propósito e mesmo objetivo, eles conseguem preparar armadilhas para o inimigo e derrotá-lo. Cuidado com o bajulador, ele lhe arma armadilhas. Às vezes, nós gostamos de ficar próximo de pessoas que sempre concordam conosco, que sempre nos têm elogios e prestígios a nosso respeito. Porém, analise esta pessoa. Será que ela fala mal de outras pessoas em sua ausência? Eu gosto de andar com esta pessoa porque nós temos o mesmo pensamento, a mesma opinião sobre tudo. Olha, se não for o seu cônjuge ou o seu parceiro, tome cuidado, porque esta pessoa arma-lhe ciladas. Talvez ela diga algumas coisas que você queira ouvir para que você se descuide e diga o que ela quer saber. Um dia, a raposa estava faminta e ela começou a andar pela floresta procurando uma boa comida. E então, de repente, viu pousar em uma árvore um corvo com um pedaço de queijo bem cheiroso. E então ela teve uma ideia e começou a dizer: "Oi, seu corvo, tudo bem por aí? Seu corpo, o senhor acredita que o rouxinol está dizendo para todo mundo que ele é o único que sabe cantar bem? O senhor acredita? Eu disse para ele: não, o corvo também sabe cantar muito bem. Ele tem uma bela voz, ele é corajoso, ele é muito esperto e inteligente." Mas ela disse que era mentira, que era impossível cantar alguém melhor do que ela, que dirá um corvo. E então o corvo, todo envaidecido, quis comprovar para o rouxinol, que não estava presente, que ele sabia cantar muito bem. E então ele abriu o bico para cantar
e o seu delicioso queijo caiu. E então a raposa, muito esperta, pegou imediatamente e disse: "Muito obrigado, seu corvo. Vou me alimentar, estava faminta." E o que aconteceu? A raposa pegou o queijo e saiu correndo. E o corvo ficou sem fazer a sua demonstração e sem o seu queijo. Ele queria mostrar para a raposa que sabia cantar tão bem quanto o rouxinol. Porém, a raposa não estava interessada. Ela queria apenas o queijo. Talvez você anda perdendo tempo demais querendo provar, demonstrar alguma coisa para alguém que na realidade não tem interesse em saber. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva no canal e deixe os seus comentários e até a próxima reflexão. Tchau, tchau!